Tem outra particularidade de cada um, né? Mas o grande problema hoje do Ipiranga é a transformação. Que hoje, para você transformar dentro do Ipiranga do Norte, hoje você tem que sair fora do Ipiranga um pouco. Você não pode ficar dentro do perímetro do Ipiranga. Hoje, por exemplo, assim, para você transformar, para uma empresa transformar, vamos transformar milho, certo? Hoje não compensa para nenhum empresário, hoje sem infraestrutura que nós temos, um grande empresário de peso, por exemplo, vir transformar no Ipiranga. Por quê? Porque ele vai transformar na China. Então é muito mais vantagem ele ir na China, pegar o produto, comprar aqui, levar para a China e transformar lá. Industrializar, né? Industrializar lá. Então esse que nós temos que reverter, mas para isso nós temos que fazer o quê? O Congresso tem que voltar atrás, rever a política trabalhista. Hoje é muito pesada, hoje a parte tributária é muito pesada dentro da transformação da mesma forma. Então hoje... Mas esse, desculpa lhe cortar, Pedro, esse é algo que todos os municípios têm aqui da região. Todo município. Mas eu vou pedir licença só um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos a falar nesse assunto, que eu acho que é muito interessante esse assunto debatermos aí, que nossos produtos, em vez de serem industrializados aqui nessa região, está indo para fora. Nós vamos fazer só um intervalo comercial e já voltamos aí. Ô, gente, isso é bola nas costas. O jogo agora é outro, ó. Sem desperdício. Jogue limpo. Ô, garotão, vamos economizar para a bola continuar rolando. Ó, jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte com inúmeras obras para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Espaço Business TV, todos os domingos aqui pela TV Sorriso. Um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento: DGF Agropecuária, Cerealista Guolo, Sementes Mato Grosso, mtnoticias.net, Sogui Metal e Governo de Mato Grosso. A Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso são os parceiros ideais nos negócios da fazenda. A Cerealista Guolo compra, vende e beneficia feijão e arroz. Já a Sementes Mato Grosso comercializa sementes especiais de capim-sudão e milheto. Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso, o parceiro certo dos bons negócios. Industrial Leonel Bedin, em Sorriso. Ô, minha amiga, ele avançando o sinal e a madame parando em cima da faixa são duas infrações numa jogada só. Jogue limpo. Ô, amigão, quase que você foi derrubado, hein? Pra que arriscar sua vida desse jeito? Jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com o programa Espaço Business TV. Nesse programa nós estamos aqui muito honrados recebendo um chefe do executivo, o prefeito de Ipiranga do Norte, senhor Pedro Feronato. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho, principalmente dos assentamentos que dão certo no município de Ipiranga do Norte. São poucos no Brasil que assentamentos feitos pelo INCRA, pelo governo federal, que estão dando certo, e a gente falou um pouco. Falou um pouco no bloco anterior. Nesse bloco nós vamos falar um pouquinho também, já foi introduzido um pouco do assunto aqui, principalmente de nós industrializar nossa matéria-prima. Nós temos aí a nossa soja, o nosso milho, nosso algodão, principalmente a soja e o milho que nós mandamos para fora, aí in natura, e acabamos não industrializando. E o prefeito, o Pedro Feronato, falou alguma coisa aí que precisa isso ser revertido e industrializado aqui. Mas, prefeito, nós temos aí, como você citou no bloco anterior, nós temos vários produtos, como soja e milho, que é mandado para a China e industrializado lá. Nós temos algumas leis que favorecem. E como é que nós vamos reverter? Esse não é o problema só de Ipiranga do Norte, é o problema de Sorriso, o problema de Lucas Ouro Verde, Nova Mutum, que quase não é industrializado. Como é que nós vamos reverter isso? A gente percebe também que o que acontece de transformação dentro dos nossos municípios, e não só Ipiranga, ou dentro de Sorriso, dentro dos outros municípios, são empresas familiares da região. Se você prestar atenção, tem muito pouca empresa que vem de fora, ou tem muito pouca empresa, ou a empresa que está transformando dentro do nosso, são multinacionais, certo?
Mas o grande problema nosso é o quê? Esse desafio de desburocratizar essa transformação. Agora, para isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que aprender a votar. Porque é o seguinte, nós temos que mandar gente lá para o Congresso Nacional, temos que mandar pessoas, técnicos, capacitados, para que eles façam essa transformação. Nós temos que transformar um monte de coisa. O Brasil tem que ser passado a limpo. Tá, mas no nosso caso aqui, vamos falar especificamente da nossa região, né? Especificamente juntamente com o Ipiranga do Norte. Nós temos o nosso milho, nós temos que transformar o quê? Em proteína animal, que seria produzir frango, produzir carne de boi e tal. Sim. E como é que nós vamos conseguir isso aí? Nós vamos conseguir depois que o Brasil passar por isso, que a legislação mudar e depois que nós tiver infraestrutura. Nós temos que ter um modal que dê condições. Hoje nós não podemos mais. Você quer dizer a logística de transporte? A logística. Se não tiver logística, como que nós vamos ter logística? O cara vai produzir aqui, certo? Vai transformar aqui e vai gastar 50% do valor para levar para o Porto de Paranaguá, Porto de Santos, para embarcar num navio, levar um container, carregar um caminhão aqui, carregado de frango, para ir andar 2.500 quilômetros até o porto, né? E depois, por exemplo, mais 5.000 quilômetros de água. Então ele desce o navio, ele passa aqui na porta do Amazonas, ele desce, ele vai a Paranaguá e Santos, ele gasta 5.000 ida e volta, 5.000 quilômetros de água, e nós aqui vamos gastar mais 4.000 e poucos quilômetros de chão. Sim, mas nós temos mandando nosso produto in natura para esse mesmo... Mas tudo bem, então nós temos que fazer o quê? Primeiro nós temos que ter logística. Você tendo a logística, todo mundo vem transformar aqui. Hoje é mais vantagem, por exemplo, para a China transformar lá. Mas se nós tivéssemos uma logística boa, hoje transformaria aqui também. Mas nosso problema... Nós temos que também parar um pouco com esse viés das compensações aí tributárias também, né? Você tem montado a Lei Candir aí... A Lei Candir é perversa demais. Porque a Lei Candir é muito perversa. Mas você acha que essas leis, principalmente, que favorecem você mandar produto in natura para fora, você acha que agora nós temos o nosso ministro da Agricultura, que é da nossa região, que é Nery Geller, que é aqui de Lucas Oliveira, você acredita que isso... No dia que vai mudar, não se muda de um dia para o outro, mas você acha que vai mudar alguma coisa? Isso foi um grande feito. O Nery se preparou para ser ministro, então o Nery conhece tudo. Então o Nery, para a nossa região, foi uma das melhores coisas que aconteceu. Por quê? Porque ele também tem a propriedade dele na nossa região. E ele é da nossa região. E ele fez um excelente trabalho como secretário de Política Agrícola. Tanto é que sempre a ministra Gleice Hoffmann e a ministra Elis Salvato e a própria presidente da República nunca tiveram um secretário de Política Agrícola que soubesse mais ou que fosse mais qualificado que o próprio ministro. Tanto é verdade que ele agora foi nomeado. E quem nomeou ele não foi a classe política. É que o ministro é um cargo político também. Não, mas tudo bem. Mas só que ele veio para o ministro como um cargo técnico, indicado pelo setor. Então o grande peso do Nery ser ministro não foi nem politicamente, foi o setor. Logicamente que teve o Blairo, teve o Pedro Táxi, teve esse grande peso político que tiveram e colocaram ele lá. Agora, e ele demonstrou para a presidente da República que ele conhecia da área. E ele conhecia, tanto é que sempre que o ministro era chamado para discutir política agrícola, ou discutir alguma coisa da agricultura, ele sempre ia junto. Nós sabemos, de repente, do conhecimento que o Nery tem, né? Isso que você está falando é verdadeiro, nós que moramos nessa região sabemos disso, só que nós sabemos também que cargos de ministro, por mais que ele sabe, mas ele é um cargo político. O que eu quero dizer? Tomara que ele fique 10 anos como ministro, que ele consiga implantar essas ideias lá no ministério. Mas nós, de repente, não vou ser aqui pessimista, mas também não vou... De repente pode não durar esse cargo, e isso talvez... Será que ele vai conseguir implantar tudo não, uma boa parte que ele quer nesse tempo como ministro? Eu creio que é pouco espaço de tempo aí. Nós vamos ter uma eleição agora na frente, né? Vamos ter agora em outubro uma eleição presidencial e se a Dilma ganhar a eleição, ele deve permanecer. Agora, se não ganhar, ele não deve permanecer também, né? Então, eu espero que o Nery seja bastante inteligente, que ele corte caminhos e que ele deixe para trás um pouco aquela burocracia e que ele vá lá na fonte do problema. Você tem conversado com o Nery depois que ele virou ministro? Sim, sempre. Eu converso com o Nery semanalmente. E o que ele tem falado, assim, quais os projetos que ele tem para pôr em prática nesse tempo de ministro, agora que ele entrou como ministro, que assumiu como o ministério? Olha, só para vocês terem uma ideia hoje, o Ministério não tem, para vocês terem uma ideia, o Ministério não tem nem sistema ainda, um sistema... Sistema de gestão? Não, ele não tem um sistema de informática, se vocês terem uma ideia como o Ministério está. Hoje a agropecuária brasileira não tem cadastro digital nenhum. Hoje a agropecuária brasileira, ela ainda é feita na base da fichinha na caneta lá no Ministério.
E ele tem que começar a implantar desde isso, ele tem que começar a implantar, tem que começar a modernizar o Ministério. E nós sabemos que o Ministério não tem dinheiro. E nós estamos sabendo que ele tem que modernizar o Ministério tem que ser modernizado. Certo? As próprias comissões temáticas lá dos grandes problemas, as grandes discussões da agricultura brasileira passam pelo Ministério. É ele que vai ser o presidente de quase todas elas agora. Então ele vai estar na mesa para discutir esses assuntos, porque nós não tínhamos acesso. Quem tinha esse acesso antes? Eram os grandes traders, os grandes empresários da agricultura. Eles tinham acesso e nós não tínhamos. E hoje não, hoje ele vai estar na mesa, ele vai estar no centro. Mas essas grandes trades que você falou são as principais que exportam o nosso produto, a nossa matéria-prima in natura. Sim. E isso não vai brecar, de repente, ele tentar modificar a antiga lei Candir que favorece a exportação de produto in natura? Nós temos o conhecimento e nós sabemos, somos sabedores, nós temos que saber que as grandes trades hoje, elas não podem mais impor nada. Elas têm que vir com a parceria, elas têm que fazer parcerias. E se elas não fizerem parceria com o produtor, se elas não fizerem parceria com o Estado, se elas não fizerem essa grande parceria, elas vão brecar e vão travar o desenvolvimento delas. Então elas têm que vir para essa grande parceria. Hoje elas sentam, hoje elas são as grandes têm sido parceiras. Elas têm que ser parceiras. Nós temos que, nosso país é novo, a agricultura é nova. A agricultura não está formada ainda. A nossa gestão agropecuária do país, a nossa gestão, nós temos muitos problemas para resolver. E como que se resolve isso? Com uma grande parceria. Grandes mesas redondas, certo? Então fazer com que todos esses programas do Ministério da Agricultura, eles sejam diferenciados. Por exemplo, dos nossos vizinhos, dos nossos países vizinhos, que tem muitos problemas que podem nos atingir também. No caso, agora nós temos o nosso ministro, né, ministro da Agricultura, que é da nossa região, que é de Lucas, Neri, que nós falamos, né? E nós comentamos antes que nós precisamos industrializar, precisamos agregar valor ao nosso produto, que é matéria-prima, mas também precisamos de logística. Claro que é muito recente, o Neri, se eu não me engano, está há 10 dias ou 15 dias lá como ministro, mas ele era secretário também do Ministério da Agricultura, já acompanha o trabalho há muito tempo. O que ele tem falado? Você falou que fala com ele praticamente semanalmente. O que ele tem falado? E nós temos um problema aqui, Pedro, que nosso programa já tem 4 anos no ar, e nós sempre falamos do término da BR-63, que vai encurtar caminho para nossas exportações. O que o Neri tem falado agora? Claro que não depende, o Ministério de Transportes é outro, para esse término dessa rodovia. Quando vai terminar? Olha, eu vou te dar um caminho para você falar sobre a 163. Tem uma pessoa em Sorriso que eu acho, depois do ministro dos Transportes, é o que mais conhece da 163. A 163 tem um secretário executivo chamado Miguel, que ele é o secretário executivo do Ministério dos Transportes. E em Sorriso tem a pessoa do produtor, o Pedro Riva. Então, se você quer saber palmo a palmo, ponte a ponte, pontilhão por pontilhão da 163, que ele faz isso, ele que faz praticamente essa fiscalização. Então, o Pedro Riva hoje é ligado diretamente à BR-163. Hoje, o secretário executivo, quando ele quer saber alguma coisa da 163, é quem vai ver em loco e tirar foto do problema, chama-se Pedro Riva de Sorriso. Então, o que o Pedro Riva tem me falado? O que o Neri tem me falado? O que o meu irmão, que passa toda semana em cima da 163, que ele tem um caminhão, ele tem essa rota, ele fala que termina. Hoje tem 2015? Sim, hoje tem 17 companhias trabalhando em 270 quilômetros para concluir. Mas é uma operação meio tartaruga, não é? Mas ela é bastante complexa, né? Você sabe também que tem chuva, lá tem chovido muito. O Pará esse ano parece que só teve um mês e meio de sol, choveu quase o ano inteiro. Mas você acha que não terminou ainda por causa de intempérie ou por falta, eu digo, gestão federal? Eu acho o seguinte, que o grande pontapé da 163, que liga para cima, foi o Grito de Ipiranga, lá em 2007. Esse foi o grande pontapé. Por quê? Porque ali o Grito de Ipiranga mostrou a agricultura da nossa região. Então a nossa região chegou em Brasília se impondo aquele movimento. Aquele movimento desenterrou, por exemplo, só para você ter uma ideia, o processo do Guarantã, a divisa, são 54 quilômetros. Certo? Quando o governo federal depositou dinheiro no governo do estado para acabar essa obra, estava com o dinheiro na conta, eles não tinham projeto ambiental. Então o grande problema da 163 foi nós só ficar falando no microfone, só ficar falando, escrevendo, falando, e nós não tínhamos um caminho. Será que não foi uma questão política que nós vivemos no interior, nós temos poucos representantes políticos aqui, enquanto nós temos 8 deputados federais, São Paulo tem 50, 70, Paraná tem 20 ou 30. Será que talvez não é isso que dizer? Vamos deixar aquela região meio esquecida, que acontece faz 30 anos essa promessa?
Não, o grande problema, eu acho que foi o grande relapso dos próprios produtores. Nós produtores, temos que assumir esses nossos erros. O erro da organização, o erro de nós, dentro da nossa propriedade, nós sermos muito eficientes, mas fora da propriedade, nós somos muito individualistas. Então, é o seguinte, a partir de 2007, do Grito do Ipiranga, é que aconteceu as coisas no Mato Grosso. Aconteceu as coisas no país, aconteceu as coisas aqui da 163, certo? Nós mostramos a cara da agricultura da nossa região para o país. E aí foi onde se expandiu para fora do estado, né? Aí fomos mostrar quem era o estado de Mato Grosso e aonde ele poderia chegar. E hoje o estado de Mato Grosso, para ter uma ideia, em 10 anos vamos produzir 70 milhões de toneladas de milho. E nós não podemos transformar. Veja a coerência, a incoerência desse país, desse estado, desse governo. Por exemplo, hoje nós vamos exportar, a China vai vir comprar, nós não podemos transformar o milho em etanol aqui dentro, para sobrar os DG, para nós criar porco, criar vaca, tal, que ele sairia de graça. Esse DG, essa matéria-prima, essa proteína sairia praticamente de graça. Nós não podemos transformar, porque a lei não existe a lei, mas nós podemos exportar para a China para eles fazerem lá. Então, só para você ter uma ideia como é a incoerência, certo? Eu vou dizer assim... Mas um dos grandes, só para te cortar, um dos grandes segredos da transformação da nossa região seria a união dos produtores. E isso está ocorrendo. Em cooperativas, está acontecendo. Olha, nós temos aí a Coacem, que está muito organizada, no Ipiranga tem 2 cooperativas bem organizadinhas, na Ubiratã tem organizada, em Lucas tem a Cooper Lucas. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer esses grupos transformarem aqui. Fazer o que os Estados Unidos fez. Lá quem transforma é grupo. O Rabobank é de uma cooperativa ligada diretamente aos agricultores dos Estados Unidos, que é um banco holandês, se não me fala a memória, né? E é tudo dentro das cooperativas. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que retornar, e nós sabemos que a transformação nossa aqui, transformação industrial aqui, ela passa muito para essa empresa familiar. Esse jovem que está vindo. O jovem, então hoje, o jovem não percebeu ainda que nós estamos ficando velhos, o jovem ainda não percebeu que ele tem que vir para frente da administração pública, ele tem que vir porque quem vai administrar o município, o estado e o país hoje é sistema. E o sistema está ligado diretamente ao jovem. E com o jovem que se destaca, ele está muito bem empregado, ele já está evoluindo, ele está lá dentro. E ele tem que vir para essa administração. E tanto é na própria agricultura também é assim. Esses filhos que foram estudar e voltaram, certo? Com outra cabeça, com outra abertura, sei lá, com uma discussão mais afinada com a agricultura, com a sustentabilidade. Pedro, eu preciso fazer mais um intervalo comercial, mas isso que você está falando, eu já tive outros convidados que nos falaram que quem veio para cá, aquilo que nós estamos falando, abrir as áreas há 20, 30 anos, foram os nossos pais ou nós que fizemos. Agora é esses filhos que têm o dever de industrializar